Meus irmãos, tem uma mensagem importante, vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, abençoe essa mensagem, abençoe também a pessoa que está ouvindo essa mensagem, para que o Espírito Santo esteja com ela. Nos livre dos enganos do mal e nos revele toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu decidi fazer esse vídeo após analisar uma situação que está acontecendo agora, nos últimos dias, referente a um casal que se apresentou aí nos meios sociais e tem se apresentado como a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A mulher que se apresenta como uma profetisa, ela diz que dá continuidade ao ministério de Ellen White, que é a nova profetisa. E ali ela conta 3 sonhos, que diz que através desses 3 sonhos, Deus revelou para ela que ela estaria no lugar de Ellen White, ok? E o seu marido, chamado Elias, ela se chama Deusilene e ele se chama Elias, Joanã, se titulam aí a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu vou deixar o vídeo aqui agora, vou apresentar o vídeo, e vamos analisar algumas informações que eles trazem, para saber se essas informações estão pautadas com o espírito de profecia, ok? Lembrando que essa mensagem é diretamente para os adventistas, que entendem um pouco do espírito de profecia e estão por dentro dos escritos de Ellen White. Vamos lá? Agora, Deus, em agosto... Esse senhor que aparece, ele é marido dessa moça, dessa senhora que se diz a nova profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos ver o que ele diz aqui. De 2024, revela para sua serva, Deusilene Souza, que em maio de 2021, no dia 3 de maio de 2021, o Senhor revela que iria começar o julgamento dos vivos. Então ela diz que em maio de 2021, Deus revelou para ela que Deus começaria o julgamento dos vivos. Começando pela liderança adventista, a qual foi... E ela disse que esse julgamento começaria pela liderança da Igreja Adventista, em maio de 2021. rejeitada. Quando deu o dia... E ela diz que depois do julgamento de maio de 2021, a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela foi rejeitada. 22 de outubro de 2021, o Senhor revela que terminou o julgamento da liderança adventista. Então ela diz o quê? Que Deus revela em maio de 2021 que começaria o julgamento de toda a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O julgamento dos vivos, que inclui a liderança, como no caso os pastores, a conferência geral, os anciões e assim por diante. Aí em maio, em 2021, no mesmo ano, em outubro, de 2021, ela revela que a liderança ela foi pesada na balança e foi colocada como condenada, no sentido de que ela não é mais a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos analisar essas informações. E ela foi rejeitada. E nessa mesma data começou o julgamento. Ou seja, ela diz que começou o julgamento da liderança da Igreja Adventista em maio de 2021. Em outubro de 2021 termina esse julgamento, E a liderança da Igreja Mundial foi rejeitada. Da membresia adventista. Aí ela diz que nessa mesma data que a liderança mundial foi rejeitada, em 2021, 22 de outubro de 2021, aí começa o julgamento da membresia. Quando deu agora, em agosto de 2024, o Senhor revela que no dia 22 de outubro de 2024 vai terminar. Aí ela diz que em agosto, agora, desse ano que nós estamos, 2024, Deus revelou para ela que agora, no mês que estamos, em 22 de outubro, vai terminar o julgamento da membresia. A membresia é todos os adventistas que foram batizados. Agora, daqui a alguns dias, O julgamento da membresia adventista. Presta muita... Então vamos analisar, meus irmãos.
quando se levanta alguém que diz ser um profeta, qual que é as orientações do Espírito de Profecia? Lembrando que os atributos proféticos, como visões, sonhos, não está exclusivo a Ellen White. Como vocês leem lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e Romanos 12, diz que os dons espirituais foi dado para a igreja, para a pregação do Evangelho. E um dos dons é o dom de profetizar. Joel 2, 28 diz que Deus, nos últimos dias, derramaria seu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, assim, qualquer um de nós, Deus pode usar qualquer um de nós para ter sonhos, visões, assim como usou Ellen White. Porém, o ministério profético para guiar uma igreja, agora nos últimos dias, como Ellen White teve esse chamado, precisamos tomar cuidado, né, quando algumas pessoas levantam com esse objetivo. Vamos ver o que está escrito aqui no Espírito de Profecia. Está escrito no... Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. Está escrito em Mensagens Escolhidas, capítulo 3, e Mensagens Escolhidas, capítulo 2. Aqui diz aqui, ó. Os homens poderão apresentar um ardil após o outro. O inimigo procurará desviar as almas da verdade. Mas todos que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White, ele tem dado uma mensagem, estarão livres dos últimos enganos que surgirão nesses últimos dias. Então nós cremos que Ellen White recebeu mensagem de Deus. Escreveu 100 mil páginas de profecia. Os que estão por dentro dos seus escritos vão evitar muitos enganos, como ela diz aqui. Aí ela fala embaixo aqui, ó, haverá, né, pessoas que pretenderão ter visões. Quando Deus vos der claro testemunho de que a visão é dele, podeis aceitá-la. Então o que Ellen White está dizendo? Que quando levantar uma pessoa que pretende ter visão de Deus ou sonho, a gente não pode prontamente, como preconceito, rejeitar essa pessoa. O que devemos fazer é analisar, ok? E é o que vamos fazer agora com esse casal, né, com essa moça, aí, com essa senhora, a Deusilene, que diz que é uma nova profetisa no lugar de Ellen White, que Deus levantou ela agora para guiar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, sem nenhum preconceito, né, e sem nenhum conceito já estabelecido antes, vamos analisar com calma o que diz o Espírito de Profecia. Porque ela falou uma coisa importante. Ela disse assim, que o julgamento, Deus revelou para ela que em maio de 2021, Deus começaria o julgamento pela liderança da igreja. Aí depois, em outubro de 2021, Deus julga a liderança da igreja adventista e rejeita a liderança, como foi nas palavras dela. Aí depois começa o julgamento da membresia adventista, dos membros. Aí chegando na membresia, é revelado para ela em agosto que Deus terminaria o julgamento da membresia agora nos meses que estamos em outubro, tá ok? Então o foco da mensagem deles aqui é o julgamento dos vivos. Esse é o foco da mensagem deles, tá ok? Do julgamento dos vivos. Eu não vou ler todos os textos de Ellen White referente ao julgamento dos vivos, porque você já conhece e o vídeo ficaria extenso, ok? Então vamos tentar ir direto ao ponto. O que acontece? No livro O Grande Conflito, a serva do Senhor diz que o julgamento começou pelos mortos em 1844. Começou pelos mortos. Nós não sabemos se começou pelos vivos, porém esse casal afirma que já começou pelos vivos em 2021. Qual que é o problema disso? Ellen White, ela mostra que haverá um sinal no mundo. Presta bastante atenção na informação que eu vou dizer agora. Ellen White mostra um sinal claro de que o julgamento dos vivos ele começa. Ou seja, a humanidade começa a ser julgada. Vamos dar uma olhada de que sinal é esse, ok? E vamos comparar esse sinal com as revelações que eles estão fazendo aqui. Vamos dar uma olhada aqui primeiramente no que ela fala sobre o julgamento dos vivos. Ele diz aqui, ó, os que aceitam a luz relativa à mediação de Cristo e à perpetuidade da lei de Deus acharam que essas eram as verdades apresentadas.
no capítulo 14 de Apocalipse. As mensagens desse capítulo constituem uma tríplice advertência que deve preparar os habitantes da terra para a segunda vinda do Senhor, que é vinda a hora do seu juízo. Vamos lá. O primeiro anjo de Apocalipse 14, a mensagem do primeiro anjo, já fala do juízo, ok? Quando a Ellen White fala do juízo, ela diz aqui, ó, presta bastante atenção. A obra do juízo, que começou em 1844, deve continuar até que os casos de todos estejam decididos, tanto dos vivos quanto dos mortos. Ok? Como ela disse aqui, que o caso de todos tem que estar decidido, tanto dos vivos quanto dos mortos. Certo? Todos. Aí diz aqui, ó, dos vivos quanto dos mortos. Disso se conclui que ele se estenderá até o final do tempo de graça para a humanidade. Ou seja, aqui está dizendo que todos os vivos passarão pelo julgamento de Deus, tanto a igreja adventista quanto o mundo. Só que olha que coisa interessante. Qual que é o sinal que o Espírito de Profecia dá para nós, adventistas, de que realmente o julgamento dos vivos ele começa ali? Qual é o sinal claro de que o julgamento dos vivos começa? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Então, meus irmãos, qual é o sinal então que o julgamento dos vivos ele começa e o nosso destino como povo remanescente começa a ser traçado? O seu Deus começa a fazer o julgamento dos vivos. Presta bastante atenção. O Senhor me mostrou, isso está em Mensagens Escolhidas, eu estou lendo o livro Eventos Finais. O Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça, pois isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. Então presta bastante atenção. Aqui é uma matemática muito simples. Ellen White diz que o destino do povo de Deus ele só é traçado quando a imagem da besta é formada. A pergunta é, a imagem da besta já foi formada? Não. A imagem da besta não foi formada porque os Estados Unidos da América não derrubou o Estado laico, Igreja e Estado não se uniu ainda, mas está próximo. O decreto dominical não saiu, então a imagem da besta ainda não foi formada. O raciocínio é bem lógico. Se a imagem da besta não foi formada, então não se cumpriu isso aqui, ó. Será decidido seu destino eterno. Então, isso entra em contradição do que esse casal aí falou, do que essa senhora que se intitula profetisa disse. Ela disse que o destino do povo adventista já vai ser traçado agora, no dia 22 de outubro de 2024. Porém, Ellen White diz que não. Que o destino do povo de Deus será traçado quando a imagem da besta ela for formada. Se ela não formou ainda, então não tem como o destino ser traçado. Então, logo, a mensagem que esse casal está trazendo é uma mensagem falsa, porque está entrando em contradição com esse texto de Ellen White aqui. E a pergunta é, vamos analisar, por que quando a imagem da besta ela for formada, será decidido o destino eterno do povo de Deus e depois do mundo? Por quê? Porque quando a gente olha aqui o texto de Apocalipse 13, verso 8, presta bastante atenção, o texto diz assim, ó, e adorarão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, queridos, o julgamento dos vivos, ele começa exatamente na época em que a imagem da besta é formada. Na época que sai o decreto dominical. Por quê? Porque aqui todo mundo que ficar do lado da besta vai ter automaticamente, de acordo com esse texto aí, o seu nome riscado do livro da vida. Vocês entenderam? Quando Ellen White falar no livro Grande Conflito que aceita esse nome e rejeita esse nome, ali ela está se referindo, que ela diz lá que o julgamento começou pelos mortos
e depois chegará nos vivos. Aí depois ela diz que aceita esse nome e rejeita esse nome. Isso está no capítulo Enfrentando o Registro de Nossas Vidas do livro Grande Conflito. Ali ela está se referindo aos mortos, porque um arquivo morto, ele é fácil ser julgado, porque a pessoa já morreu. Porém, um arquivo vivo já é um pouco mais complicado. O arquivo vivo, ele não funciona da mesma forma que o arquivo das pessoas mortas, entendeu? O que acontece? O texto aqui de Apocalipse 13:8 está dizendo aqui que será a última decisão da humanidade. Isso quer dizer o seguinte, que quando o decreto dominical for dado, todo mundo terá dado a sua decisão conscientemente. É nesse momento que é decidido o destino eterno. Só que vai ser por partes. Primeiro, de acordo lá com Ezequiel 9, começa pela casa de Deus, ou seja, pelos pastores e pelos anciões. Depois vai para as igrejas evangélicas e depois vai para o mundo. Mas o foco é a imagem da besta. Ou seja, o julgamento dos vivos não pode começar, como Ellen White diz lá. Ou seja, o destino do povo de Deus não pode ser traçado sem antes a imagem da besta ter saído. Se a imagem da besta não foi formada, então o destino do povo de Deus não foi traçado, o povo não foi julgado, a liderança não foi julgada agora, e nem a membresia será julgada agora, conforme eles falou. Então isso é uma mensagem que é falsa. O que estamos fazendo aqui, queridos? Não julgando a sinceridade do casal, porque eles podem estar sinceramente errados. Pode ser pessoas com boa intenção. Então não estamos julgando aqui o caráter dessas duas pessoas, né? Desse senhor e dessa senhora. Não estamos julgando o caráter deles. Porque eles podem estar sinceramente querendo fazer a vontade de Deus. Mas o inimigo também pode enganar muitos que querem ser sinceros também. Essa é a questão. Entendeu? Por isso que a regra é, alguém se levanta como profeta, ele tem que ser testado perante os escritos da Ellen White, perante a Bíblia, né? Perante a Bíblia e pelos escritos da Ellen White, para saber se não está tendo alguma contradição, ok? E é que nós estamos fazendo aqui com toda a sinceridade. Então, se ela diz que a igreja já passou pelo julgamento e já foi julgada, a liderança, e agora será a membresia, ela está indo contrário os escritos de Ellen White, que diz que o destino do povo de Deus será só traçado depois que a imagem da besta for formada. Isso não aconteceu ainda, então eles estão equivocados. Tá ok? Falando da apostasia, olha que coisa interessante. O livro de Ezequiel, capítulo 9, fala que no momento do selamento a igreja estará em grande apostasia. Né? Vocês conhecem o texto de Ezequiel, capítulo 9, verso 6, Ellen White diz que vai se cumprir, esse mesmo anjo que passou aqui vai passar de novo. Ele diz o seguinte, o verso 5, né? O verso 4, né, ao verso 6, diz assim, ó, na época do selamento, e disse o Senhor, passai pelo meio da cidade, passai pelo meio de Jerusalém, marcai com um sinal na testa dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aí o verso 6, matai velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los. Mas todo homem que não tiver o sinal, não se acheguei. Comecei pelos homens mais velhos, algumas traduções dizem que comecei pelos anciões, o que estão diante da casa. Então, resumindo, o selamento, ele acontece dentro da igreja adventista na maior época de apostasia. E essa é a maior época que vivemos. Vivemos em uma época em que o espírito de profecia é rejeitado nos púlpitos. Vivemos em uma época em que a música que é louvada, não em todas as igrejas, é claro, mas na maioria de nossas igrejas estão deturpadas. Vivemos numa época de relativismo religioso, onde se proclama a liberdade religiosa, onde essa liberdade faz com que nós não pregamos contra a besta, mas ficamos em cima do muro. Então vemos que realmente estamos numa época de apostasia. Só que tem um detalhe. Você perceba que no verso 4 diz que os que serão selados, eles não podem de forma nenhuma sair de dentro da igreja. Entendeu? Aí diz assim que é para selar os que choram, os que gemem por causa das abominações. Então isso que acontece o seguinte: os que serão selados agora nos últimos dias precisam estar dentro da igreja adventista. Lembrando que essa é uma mensagem para os adventistas, né?
vai acontecer uma sacudidura, e essa sacudidura é realmente em massa, ela acontece no decreto dominical, e os que estão lá fora virão para o nosso meio e tomarão o lugar daqueles que saíram. Essa é a mensagem de Deus. Então, estamos em época de apostasia, estamos na época de selamento. O que podemos fazer agora é permanecermos firmes e darmos a mensagem direta à igreja de Laodiceia. Ok? Referente a esse senhor e essa senhora, oremos por eles, para que Deus possa abrir os seus olhos e revelar a verdade para eles, para que eles possam também estar firmes quando esses eventos começarem. Que Deus abençoe a todos. E vamos analisar agora um caso também de um jovem que passou em algo semelhante do que esse casal está fazendo agora. Vamos dar uma analisada nessa situação aqui. Então, meus irmãos, essa não é a primeira vez que acontece na história da igreja, pessoas até sinceras se levantando dizendo que Deus revelou a elas algo sobre o julgamento dos vivos. Presta bastante atenção aqui nesse texto. Diz assim, tem se mostrado muitos que pretenderão ser especialmente ensinados por Deus, e tentarão levar outros, e por erradas ideias de dever empreenderão uma obra de Deus, que Deus nunca pôs sobre eles. O resultado será confusão. Tá vendo aí? É que o inimigo quer. O resultado será confusão. Busque cada um a Deus com mais fervor por si mesmo, para que possa compreender individualmente sua vontade. Porque esse caso aí dessa senhora e desse senhor não é isolado. Como eu estou aqui no livro Eventos Finais, uma experiência com um falso profeta. Preste bastante atenção. Ellen White considerou esse aqui um jovem sincero, apesar que o texto diz que é um falso profeta. Ele estava enganado com as suas emoções. Ele não queria dar uma falsa profecia. Em outras palavras, não estou julgando a sinceridade dessa senhora e desse senhor. Não estou julgando a sinceridade deles. Porque, infelizmente, até na sinceridade, o inimigo, ele engana a muitos. Vou dar um exemplo para vocês. Quantos estão hoje em milhares de denominações, guardando o domingo, pensando que estão fazendo certo? Entendeu aí a situação? E ela diz o seguinte: ontem à noite, um jovem estranho a todos nós, mas alegando seu irmão de Vitória, Austrália, veio visitar-nos e disse que queria ver a irmã White. Era de noite, e eu recusei vê-lo. Nós o convidamos, porém, a permanecer conosco durante a noite e tomar um de jejum. Após nosso costumeiro culto matinal, ao estarmos prestes a nos dirigir a nossas várias ocupações, esse jovem se levantou com um gesto autoritário e pediu que nós sentássemos. Que nos sentássemos. Ele disse: vocês têm inários? Então presta atenção. Um jovem chegou a Ellen White falando que queria falar com ela, que veio da Austrália. E ela o recebeu na sua casa. E aí de manhã eles tomaram de jejum. Aí ele, de um lado autoritário, pediu para Ellen White sentar com seu esposo e disse: vocês têm inários? Cantaremos um hino, então lhes transmitirei uma mensagem. Aí eles cantaram um hino. Declarei, aí Ellen White agora conversando com ele, declarei: se tem uma mensagem, transmita-o sem demora, pois estamos com muita pressa de remeter a correspondência para a América, e não temos tempo a perder. Ele começou então a ler alguma coisa que havia escrito, declarando, entre outras coisas, que agora começou o julgamento dos vivos. Perceba que a situação é a mesma. Esse senhor e essa senhora dizem que o julgamento dos vivos já começou, que a liderança já foi condenada, rejeitada, que agora, em outubro, os membros de toda a membresia da Igreja Adventista também será julgada, ou seja, na concepção desse senhor e dessa senhora, no mês que estamos, o nosso caso como adventista do sétimo dia será decidido, conforme eles falaram lá.
E você perceba que aqui esse jovem, na época de Ellen White, falou a mesma coisa, que o julgamento dos vivos já tinha começado. Aí Ellen White diz o seguinte: eu prestei atenção enquanto ele prosseguia, e disse finalmente: meu irmão, você não está em perfeitas condições mentais. Você viu o que Ellen White disse para ele? Meu irmão, com carinho, né? Você não está em perfeitas condições mentais. Exponha claramente qual a sua mensagem se refere-se a nós. Por favor, nos diga isso imediatamente. Seu espírito está muito tenso e você compreende mal o seu trabalho. Grande parte do que disse está de acordo com a Bíblia. Tá vendo? Ó? Então, assim, muitas coisas que esse jovem falou, Ellen White disse que estava de acordo com a Bíblia. A mesma coisa também, esse casal, né? Muita coisa que eles falam tem coerência, com certeza. Mas tem alguns pontos que precisam ser analisados. Aí diz aqui, ó, mas você se acha extremamente agitado. Por favor, declara o que tem para nós. Bom, ele disse que deveríamos encaixotar as coisas e mudar imediatamente para Battle Creek. Aí você viu a mensagem do jovem, que Ellen White tinha que se mudar para Battle Creek. Perguntei por que razão, e ele respondeu, para transmitir essa mensagem de que começou o julgamento dos vivos. Ou seja, esse jovem disse que tinha começado o julgamento dos vivos e que Ellen White tinha que se mudar para Battle Creek junto com seu esposo para dizer que o julgamento dos vivos começou. Entendeu? Aí ó a resposta de Ellen White. Repliquei. A obra de que o Senhor nos deu para fazer ainda não está terminada. O ponto está aqui, meus irmãos. Olha o que Ellen White disse quando ele falou que o julgamento dos vivos começou. Ellen White disse: a obra que o Senhor nos deu não está terminada. Quando nossa obra estiver terminada e concluída, teremos certeza que o Senhor nos fará saber que chegou a ocasião de mudarmos para Battle Creek, em vez de mostrar-lhe qual é o nosso dever. Deixei que o irmão Stas continuasse a falar com ele enquanto eu resumia o meu trabalho de escrever. Aí você percebe o seguinte: esse jovem disse aqui no texto depois de que ele caiu em si, que ele estava equivocado nas suas visões. Entendeu a situação? O foco está aqui, ó. Ellen White respondeu, ele falou que o julgamento dos vivos começou. Ellen White respondeu que a obra que Deus tinha dado ainda não tinha acabado, não tinha terminado. Entendeu? Que não tinha concluído, né? A obra ainda ela não estava terminada. Resumindo, é a mesma coisa. O evento da imagem da besta, ele não se formou ainda, ok? Vocês viram lá que Ellen White diz que o nosso destino eterno, como igreja adventista do sétimo dia, ele começa ali, como membros, como liderança, como liderança, como membresia, o nosso julgamento ele começa ali, quando a imagem da besta ser formada, porque ali o destino eterno nosso como igreja será traçado, ali quando a imagem da besta for formada. E a pergunta é, quando a imagem da besta será formada? Como já expliquei, ela será formada no decreto dominical, quando as igrejas evangélicas dos Estados Unidos se unir com o Estado e formar uma lei dominical, e essa lei dominical for mundial. Ali começa o julgamento dos vivos, ok? Vou repetir. Quando as igrejas evangélicas dos Estados Unidos se unir com o Estado e formarem a imagem da besta, coisa que ainda não aconteceu, mas está prestes a acontecer, aí sim o julgamento dos vivos começa, a igreja de Deus, a igreja do sétimo dia começa a ser julgada, porque é aquela que tem maior conhecimento. Aí depois vai ser para o mundo. Então, a resposta que temos para esse casal é o seguinte: a obra, a imagem da besta ainda não se formou. Então não tem como a liderança ter sido já passada em juízo, e agora a membresia ter sido passada em juízo agora e ser julgada agora no dia 22 de outubro de 2024. Não tem como, entendeu? Então podemos dizer que esse casal, eles estão até certos em algumas coisas, mas estão adiantando os eventos. Eles estão adiantando os eventos fora de época e confundindo a cabeça de muitos. Então, resumindo, de acordo com o que lemos aqui no
que o nosso destino eterno começar a ser traçado a partir do momento em que a imagem da besta for formada, como nós lemos lá. Então, se a imagem da besta não foi formada, a liderança mundial, embora esteja a maioria em grande apostasia, ainda não começou o julgamento pela liderança mundial e ainda nem pela membresia, ok? Então espero que Deus fale com esse casal para que eles revejam a sua profecia, assim como esse jovem que conversou com Ellen White aqui, ele voltou atrás. Eu peço que eles voltem atrás também, com humildade, né, porque somos sujeitos ao erro, somos humanos, podemos errar, mas que com humildade eles possam reconhecer isso. O decreto dominical está próximo? Sim. A imagem da besta está próxima? Sim. É ali naquele momento, preste bastante atenção. Quando os Estados Unidos se unirem, se igreja e Estado se unirem lá, o Estado laico for derrubado, ali começa o julgamento dos vivos para nós. Ou seja, o nosso nome estará próximo de ser passado perante Deus. Entenderam? Passe essa mensagem adiante se você achou importante. Que Deus abençoe a todos.